Olá, eu sou a Júlia Piccolomini. Eu sou uma mulher cis, branca, bissexual, casada com um homem trans, bandista, e tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular de cinturas. Eu tenho cabelos castanhos, ondulados, na altura dos ombros. Estou vestindo um vestido preto, com corte em V nos seios. Estou usando batom vermelho, tenho os olhos claros, estou usando rímel, estou usando uns glitters nos olhos que não dá para captar muito em vídeo. Estou usando óculos com armação redonda, com verde na lateral e dourado, e tenho o nariz redondo, arrebitado e o olho e o rosto redondo também. O meu fundo é cinza e estou sentada no meu sofá cinza também, da sala de casa, e tem um quadro acima de mim, do meu lado direito, com umas folhas em verde e armação em madeira. A gente está aqui hoje com grandes mulheres que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre elas a partir do lugar de fala delas. E hoje nos reunimos aqui com essas grandes mulheres, nessa data, né, 8 de março, que marca a luta de mulheres ao longo dessa trajetória. E a gente está aqui para dar visibilidade a partir das nossas vivências, né, mulheres com deficiência. E se a gente está falando de mulheres que ao longo dessa trajetória foram minorizadas em questões de direito, em questões de espaço, de acesso. Onde estão as mulheres com deficiência? Né? Onde estão... em que lugares estamos ocupando, né, nesse contexto social do hoje? Então, por isso, queremos hoje dar espaço para vivências tão necessárias, tão significativas, de grandes mulheres que vocês vão sentir. Vamos partir hoje de uma grande frase, de uma grande filósofa, Simone de Beauvoir, que diz: eu não nasci mulher, eu me tornei mulher. E na minha existência isso é muito significativo, porque isso não diz sobre essência, isso diz sobre o que a sociedade espera de nós. Eu sempre fui uma mulher gorda, e o estereótipo de beleza que a sociedade espera é que uma mulher seja magra. E eu sempre fui, e quando eu falo mulher, eu sempre fui uma criança gorda. E desde pequena, o que o meu pai apontava, direcionava, cresceu para os lados, as piadinhas, os bullings, quando eu ia nos médicos, quando eu ia... Eu sempre voltava para casa com uma dieta, com... A minha mãe, ela também sempre se preocupava com esse padrão de beleza, então ela procurava estar magra, isso também me atingia diretamente. Enfim, era essa a busca. Eu lembro de eu, com 7 anos de idade, assoprando vela de bolo de aniversário, pedindo para ser magra. Isso sempre me atingiu antes de eu ser ser humano, eu acho. E na minha deficiência física, quanto mais exercício faço, mais fraca eu fico. E os médicos, quando eu falava que tinha alguma coisa de errada comigo, que é uma deficiência super rara, quando eu falava que tinha alguma coisa de errado comigo, eles me mandavam para casa e falavam: seu problema é que você é gorda. Você faz uma dieta e faz exercício físico. Tudo que eu não podia fazer, eu fazia. Então, esse estereótipo do que a sociedade espera, essa gordofobia do que uma sociedade tem direcionada para uma mulher, do existir mulher, me piorou, me regenerou enquanto pessoa com deficiência. Então, e hoje, ser pessoa com deficiência me invisibiliza enquanto mulher. Então, eu parto dessa reflexão inicial
passo a minha bola aqui para a Pri, que também trouxe uma reflexão, que é da onde me trouxe esse ponto da Simone de Beauvoir, e sejam muito bem-vindas. Oi, pessoal. Oi, Ju. Obrigada por passar para mim. Gente, eu sou a Pri. Eu fundei o Vale PCD em 2020. Eu sou psicóloga, sou uma mulher cis, nordestina, né, bissexual. Eu estou solteira, né? A Júlia está casada, mas eu estou solteira. No momento, eu estou sentada, tem uma parede de cerâmica atrás de mim. Até ontem estava com cabelo preto, mas hoje está vermelhinho. Estou usando uma blusa vermelha também, batom vermelho. Estou usando um óculos de grau com armação roxinha, né? Eu sou uma mulher branca também, esqueci de falar isso. E hoje a gente está se reunindo, né, com diversas mulheres aqui, trazendo diversas vivências. E aí, quando se fala em pessoas com deficiência, as pessoas também esquecem que nós somos pessoas interseccionais, né? Que nós somos mulheres, que nós temos diversas raças, diversas etnias, que nós temos diversos gêneros também, né? Não acaba só em mulher, nós também somos LGBTQIA+, nós, enfim, nos encaixamos em vários recortes sociais que acabam passando despercebidos, né? E aí a deficiência ela sempre vem na frente, né? Sempre está em primeiro lugar. E uma coisa que eu estava debatendo com a Júlia e com as meninas é que muitas pessoas próximas a mim hoje se reconhecem como não binárias porque nunca encontraram um lugar para elas, né? Pessoas que foram denominadas como mulheres no nascimento, hoje em dia não se veem assim porque não conseguiram ocupar esse espaço, né? Esse espaço foi negado para elas, porque nossa construção de gênero também é muito social. E aí, se a gente não é integrado nesse meio, se a gente não é reconhecido como tal, a gente também não se constrói, né? E aí, por isso que a Júlia falou que teve essa reflexão ontem, porque a gente também se constrói, né, enquanto mulher durante a nossa vivência, porque muita coisa nossa é apagada, muita coisa nossa é negada. E aí eu estava contando para ela sobre a experiência que eu tive no trabalho, né, que geralmente banheiro PCD, banheiro acessível, ele não tem gênero, né, e o debate sobre banheiro sem gênero ele é muito grande fora da pauta PCD, mas quando diz respeito ao nosso banheiro, ele não importa, né? Porque o nosso gênero não importa. E aí, no lugar que eu trabalhava recentemente, ele tinha 2 banheiros acessíveis, por incrível que pareça, eu achava isso sensacional, né? Um banheiro feminino, um banheiro masculino para PCD. E aí, o banheiro feminino, ele estava sendo limpo, né? Estava com o faxineiro lá dentro. E o masculino estava livre. Eu falei, nossa, eu estou muito apertada, eu vou ter que ir no banheiro masculino. E eu falei, moço, tô entrando aqui. Ele falou, não, mas esse banheiro é masculino. Aí eu, mas não tem problema, é um banheiro como outro qualquer, eu vou acessar, tá? Ele falou, não, mas é masculino, acessa esse aqui, entra aqui, depois eu termino de limpar. E aí o nosso gênero, ele é importante quando convém, né? Ele é importante quando ele precisa entrar nessa norma hétero, cis, padrão. Mas a maioria das vezes ele não é tão relevante assim. Assim que eu quero começar a discussão da gente, né? Falando do quanto essas coisas vêm primeiro e do quanto que a gente precisa lutar para se construir, para achar o nosso espaço. E aí eu queria muito apresentar as meninas que a gente trouxe aqui hoje, que é a Luna e a Ká. Sejam muito bem-vindas. Ká, você quer começar? Obrigada por passar, Pri. Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo. Acho que é muito importante estar dividindo esse momento com vocês. É um momento histórico, né? Bom, eu sou a Karina, mais conhecida como Ká. Então, vocês fiquem à vontade para me chamar como quiser. Eu sou uma mulher cis, branca, bissexual. Meu cabelo é ruivo, minhas sobrancelhas é ruiva também, meu cabelo é liso, tenho um piercing no septo. Eu tô vestindo hoje um vestido amarelo, um amarelo bem vibrante, com um decote. Eu estou num fundo branco,
Então, o único destaque está sendo eu e o meu vestido amarelo. E estou com uma maquiagem, mas quase não dá para ver pelo vídeo. Estou com um batom meio rosado, meio avermelhado. Bom, eu tenho 23 anos, sou PCD, tenho uma deficiência física, sou umbandista também. Acho que tudo que a Ju, a Pri trouxeram como pauta agora é extremamente importante para a gente ter vários insights, né? Por sermos mulheres e já carregar um peso muito grande da sociedade, ditando como a gente precisa viver, como a gente precisa agir ou falar, né? E ser uma mulher com deficiência acarreta um peso muito maior, né? Porque a gente é silenciada o tempo todo. Então, ter esse momento hoje de estar dividindo uma jornada, uma vivência, experiência, ouvir e compartilhar é muito importante, não só para a gente que um dia foi silenciadas, mas para muitas mulheres que ainda não aprenderam que tem voz e que, independente de qualquer coisa, nós podemos. É uma frase que eu uso assim para absolutamente tudo. Nós podemos. Então, a gente tem espaço, a gente está ocupando, estamos nessa construção diária, porque é todo dia matando um leão, um zoológico, né? Não é só um leão. Então, mais uma vez, assim, eu queria muito agradecer a oportunidade e o espaço e tá dividindo esse momento que com certeza vai atingir muitas pessoas e esse é só o começo. Luna, meu bem, se apresente pra gente. Gente, boa tarde. Antes de tudo, eu quero agradecer, né, o convite de todas vocês, que eu acho, além de estar tendo essa conversa maravilhosa com essas mulheres que têm uma história tão linda e uma trajetória com tanta coisa maravilhosa, tiraram um tempinho de vocês para estar também escutando um pouco da minha história. Meu nome é Luna, eu tenho 24 anos, moro em São Paulo, aqui no centro de São Paulo já tenho 8 anos. O meu cabelo, ele é loiro, um loiro, um loiro pintado de Celso Nakamura. Tenho meus olhos são meio esverdeado para castanho, depende do ambiente. Estou num fundo branco, falando do meu serviço, aqui do ambiente do meu trabalho. E eu acho que, assim, tá falando um pouquinho da minha história, tá dividindo com vocês. Eu acho interessante falar como eu, sendo uma mulher transexual, tendo já passado por bastante coisa, eu vejo como a gente, quando a gente tem alguma coisa que a pessoa reconhece, as pessoas costumam rotular. Então, eu como uma mulher trans, eu vejo essa dificuldade que as pessoas têm quando eu falo, um exemplo, que eu trabalho num serviço normal, que eu faço uma faculdade, e muita gente fica, às vezes, impressionada, né? Porque como é um rótulo muito grande, às vezes, em cima, eu acho, não só de mim, mas de pessoas transexuais também vai entender isso. Quando você tem um emprego, você está podendo ter acesso a estudar, as pessoas ficam impressionadas porque é muito rotulado. Então, as pessoas, você não é garota de programa, você não... Então, assim, eu acho que esses rótulos acompanham a gente como mulher, como pessoa, porque o nosso corpo é objetificado, né? A maioria
do tempo, infelizmente é uma coisa que a gente, como mulher, a gente vê nessa sociedade, e eu acho que é isso que é importante a gente derrubar, sabe, essas construções que são colocadas diante da, da gente, né, como pessoa. Então, eu não vou dizer que foi fácil a minha trajetória nem nada, mas o meu sonho sempre foi assim, né? Porque quando eu decidi transicionar, fazer minha transição, o meu medo era, e aí, como que a sociedade vai me receber? Eu vou ter emprego, eu vou poder estudar, eu vou poder não seguir um caminho que as pessoas colocam para mim, que seria um caminho de prostituição. Então, eu sempre tive esse medo, mas eu acho que, assim, um medo faz parte de qualquer... Faz parte do momento das nossas vidas, né, de qualquer pessoa, mas o importante é a gente encarar isso e saber que o espaço ele está aí não só para pessoas privilegiadas, para pessoas que têm vantagens, mas que é para todo mundo, né? Tem que ter espaço para todos e a gente não pode deixar as pessoas rotular, limitar nossos caminhos, né, gente? Então é isso, um pouquinho, acho que eu já falei demais, mas eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês e estar dividindo isso, um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu sinto como pessoa. Bom, falei que vocês iam entender um pouquinho da potência. Eu acho que vocês trouxeram pontos que é importante a gente entender de construções sociais, né? Que a partir da nossa apresentação a gente já traz das nossas interseccionalidades, sabe? Que além de mulher, e está faltando interseccionalidades aqui do nosso público do Vale PCD, mas do que a gente está trazendo aqui e do que a Caben trouxe, que é já a partir das nossas a gente já tentar abraçar todas as outras, que a partir dessas construções onde estamos ocupando, sabe? Então, quando a gente fala de rótulos, quando a gente fala do capacitismo, quando eu falo da minha invisibilidade enquanto mulher, por exemplo, quando a Pri fala, a Ju está casada, quando me vem com meu marido na rua, acham que ele é meu cuidador, por exemplo. Aí você fala, poxa, que problema. Mas é uma construção de que a pessoa com deficiência, ela é incapaz de ter um relacionamento. A pequena Lô, por exemplo, agora ela está tendo relacionamento com... A Pri trouxe essa história, que ela está tendo relacionamento com homens sem deficiência e que os comentários tomara que não seja pelo dinheiro. Não sei se foi a Pri ou se foi a Ká que trouxe. Foi na nossa conversa. Acho que foi eu. Foi a Ká, amiga. Eu também gravei um vídeo falando sobre isso, mas a Ká trouxe ontem pra gente. É sempre bom lembrar disso, né? Que o pessoal sempre coloca a gente nesse lugar de ou é por pena, ou é por dinheiro, é por qualquer tipo de interesse, menos porque a gente também merece ser amado, né? Exatamente. E aí a gente vai para o campo do mercado de trabalho, né? Onde que estão as oportunidades do esporte? Onde que estão as oportunidades para as pessoas com deficiência? E aí, quando a gente vê de televisão, sempre quando a pessoa com deficiência precisa de uma ajuda, né? Então, onde que está a semiótica disso tudo, né? Então, é tudo muito complicado, é sempre nesse lugar de compaixão, é sempre nesse lugar de precisar, Então, como que a gente desenvolve também o nosso senso de poder, de autoconfiança, de amor próprio, estando neste lugar. E aí, quando a Luna também traz o lugar dela, né, de rótulo de mulher trans, né, onde que estão as oportunidades para as mulheres trans? Né? Tem uma pesquisa que mostra que 90% das mulheres trans estão no mercado do sexo.
E aí você vê que a população trans é a população que, no Brasil, é a população que mais morre, né? No mundo, é mais assassinada, mais violentada, mais... E aí e o Brasil é o país que mais consome pornografia trans do mundo. Aí você fala, poxa, o que esses homens estão assassinando, né? Que opressão é essa, né? O que é isso? Quais oportunidades que estão sendo geradas para a população das mulheres trans também, das mulheres trans? E aí é esse rótulo que se tem, porque quais são as oportunidades que a sociedade também direciona? E aí vem esse medo, óbvio que vem esse medo, porque a gente não pode ser quem a gente quer ser, porque o que é direcionado para nós. E aí a gente vem para a minha pergunta, que é qual foi a maior dificuldade que vocês duas os maiores desafios que vocês já sofreram por ter essa interseccionalidade, né, de mulheres com deficiência, do machismo e do capacitismo. E aí, quem quiser, não é uma pergunta fácil, mas quem pode Uma começar? pergunta super tranquila. Tranquila, né? Muito. Tomando café da tarde, a gente responde essa pergunta. Mas acho que são vários pontos, né? E isso é legal. Aonde que tá as mulheres que têm deficiência no mundo? Porque é justamente sobre isso. Nós somos silenciadas o tempo todo, né? Em vários aspectos, em vários locais de fala. Então, tem a questão do emprego, das oportunidades. Poxa, mas você é mulher e você tem deficiência, mas como? Ontem, no bate-papo com a Ju e com a Pri, a gente teve um encontro onde a gente dividiu algumas experiências e eu já fui vista assim, né? Nossa, mas é você que vai falar comigo? É você que vai me atender, né? E, pô, por que não? Por que não pode ser eu que realmente estou aqui para te atender, para exercer o meu trabalho? Porque eu sou mulher, porque eu sou uma mulher com deficiência, então eu não posso estar aqui, eu não posso ser tratada como igual, eu não posso ter o meu local de profissional, né? Então, acho que é muito isso, Ju. Eu, antes de trabalhar com marketing, como social media, eu trabalhei com recrutamento e seleção também, e foi até uma pauta que eu trouxe ontem, onde, quando eu fui entrevistar a pessoa, ele olhou para minha cara totalmente com desdém, no falar, no olhar, de medir, né? Tipo, é você? E realmente perguntou, mas é você que vai fazer a minha entrevista? Ali você se sente super diminuída, né? Porque você já fala, putz, mas qual que é o problema? Qual que é o problema, né? E aí, aonde não tinha problema, começa a ter. Porque acabam te colocando uma pressão de que você, sim, tá com puta de um problema. Então, assim, antes eu não tinha pensado real, não tinha um problema até ontem, mas agora eu tenho. Então, deixa eu refazer aqui para ver qual que é o problema. Por que eu não posso estar entrevistando, né? E, então, assim, eu, como uma mulher que tem deficiência, já tentaram me silenciar e já conseguiram por algumas vezes, justamente porque eu era uma mulher com deficiência. Então, você não pode estar aqui. Não é o seu local de fala, né? Ou você precisa aceitar as oportunidades que a vida te dão porque você é uma mulher com deficiência. E eu já ouvi muito isso. Então, assim, eu paro e penso, ok, eu sou uma mulher com deficiência, então a sociedade está me ditando que eu não vou ter oportunidades. E as que eu tiver, independente se eu quero ou não, se eu acho bom ou não, eu preciso abraçar. Porque eu não vou ter oportunidade melhor. Se eu estou entrando em um relacionamento, caraca, ele é um super-herói visto pela sociedade, porque ele está namorando uma mulher com deficiência. Se eu estou num emprego, caraca, aceita esse emprego meia boca. Era para você estar recebendo o auxílio do governo.
Então, são várias problemáticas e várias pautas que trazem para a gente, aonde a gente vai crescendo com essa estrutura, que é totalmente cultural, e aonde não tinha um problema, começa a ter para a gente. Porque, assim, eu entendi já que eu sou um problema, visto lá fora. Então, eu não posso ser eu, como a Ju falou, como a Pri falou, como a Luna falou, porque eu não sei se vai ter oportunidade para mim lá fora. Então, as que eu tiver, eu preciso agradecer ao universo que eu estou tendo. Então, é uma puta de uma problemática, assim, que a gente vai passando. Tá, isso é o que deixa a gente em muita situação de violência, né? Justamente porque é aquele mínimo ali que a gente tem que aceitar. Olha, tá ruim, mas é isso que você vai ter pro resto da sua vida, né? Ou é isso ou é nada. Então a gente fica preso nisso e é violento demais. Eu lembro que quando eu me formei em psicologia, eu tentei mudar de carreira, né? Porque eu não me via seguindo essa profissão. Mas aí depois eu entendi porque eu não me via seguindo essa profissão, porque eu nunca vi PCD na área de psicologia, né? E aí foi criando o Vale PCD, foi conhecendo os profissionais também, né? Que aí eu me vi nesse lugar finalmente, foi aí que eu tive coragem, né, de me empoderar e fazer o projeto que a gente tem hoje, atendimento psicológico, mas antes disso eu não tinha vontade, né? Porque eu me via como uma profissional menor, como alguém que não ia ser levada a sério por conta da deficiência, né? Mas ainda bem que hoje em dia isso mudou, mas é um processo. É um processo muito longo, infelizmente, é um processo com muitas violências aí que a gente precisa desconstruir, né, para construir de novo. Gente, isso daí que vocês falaram, assim, né? É totalmente assim, sabe, necessário, né? Da gente entender essa questão das propostas, né? Que chegam até a gente, o que é oferecido para a gente, porque é que nem vocês falaram, né? É isso, então abraça, aceita, que já está sendo bom demais, já vai ser o que você vai ter. E eu acho que essa questão da gente poder escolher, sabe? Não é assim que vai ser, não vai ser assim que eu vou querer o caminhar da situação, né? Eu me identifico assim também com a questão que você falou, né, Pri, da faculdade, que você teve, né, isso de parar e pensar, meu Deus, e agora, né? Com essas pessoas, com esse... E eu me identifico bastante com isso, porque assim, eu já teve uma época da minha vida que eu queria fazer direito, né? Sempre quis fazer direito, só que eu tinha aquela insegurança, tá, mas e cadê a transexual? Cadê o pessoal do Vale na que trabalha na polícia, que trabalha... Porque, assim, eu faço direito, mas a minha vontade mesmo é de prestar concurso e ser delegada. Sempre foi meu sonho. Então, eu falei bem assim, gente, eu posso passar a minha vida inteira fugindo, rodeando, porque as pessoas vão falar, elas já falam você pisando nos lugares que elas acham que você não deveria estar. E aí, o que eu faço? Eu piso ou eu vou recuar? Porque na cabeça das pessoas é esse medo, né? Essa coisa do, ai, que é diferente, que é isso, mas, gente, a gente é ser humano como qualquer pessoa, a gente tem as vontades como qualquer pessoa. E foi quando eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não é eu precisar ver, sabe? É eu precisar eu estar lá, pisar lá. É que nem na faculdade, eu faço faculdade, eu sou a única transexual que faz da minha escola lá inteira. Então, assim, você se sente, sabe? Você vê como as pessoas, como a sociedade falta com oportunidade, como a gente sai machucada.
como em situações que eu já fui levar currículo, né? Isso há 7 anos atrás, é um exemplo, né? Eu fui levar currículo, eu morava num abrigo, porque quando eu saí de casa, quando eu era nova, assim que eu me assumi, eu saí de casa. Fui tentar procurar emprego e quando eu levava o meu currículo, que hoje em dia eu sou retificada, já tenho meu nome social, não, já tenho meu nome já no meu RG, tudo certinho. E eu ia levar currículo, gente, uma coisa que me machucou bastante, assim, na época, mas hoje eu vejo que isso daí me curou. Que eu entrei numa loja para entregar currículo e antes de eu pisar na loja, a segurança me parou. E o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim entregar currículo, estou procurando emprego. Fui até o caixa, levei meu currículo até a moça, ela me olhou do pé à cabeça, ela falou assim, então, é que a gente não contrata a gente com seu perfil, você não se adapta para fazer parte da nossa equipe. E assim que eu virei, tudo bem que ela falou isso, sabe? Não tá tudo bem, mas depois, antes de eu pisar fora da loja, eu escutei, sabe? A mulher que foi me atender, que foi pegar meu currículo, com segurança, sabe? Me dando risada de mim, fazendo piada. E naquela situação eu penso como as pessoas têm esse, eu não sou preconceituosa, eu não é isso. Eu acho que respeito, né, gente, é o mínimo, né? Por mais que você tenha a sua opinião, por mais que, enfim, eu acho que respeito é o caminho que deve ser seguido sempre. E aquela situação, lógico, eu cheguei em casa, chorei, fiquei decepcionada. Eu falei, meu Deus, eu só quero só procurar emprego, eu só quero só ser uma pessoa que vive, né, como qualquer um, e essa porta se fecha desse jeito na minha frente. Aí eu coloquei aquilo na minha cabeça e falei assim, mas é agora que eu vou arrumar um emprego com carteira assinada, é agora que eu vou arrumar um emprego aonde eu quiser e não vai ter ninguém que fale que eu não posso. Eu acho que o caminho é esse, a gente poder exercer aquilo que a gente tem de direito, que é eu quero isso, eu não quero aquilo, eu quero estudar, eu quero ter emprego, e a oportunidade tem que surgir, né? A gente sabe que tem as falhas e tudo, mas a gente não pode deixar passar assim, né, gente? A gente tem que ir atrás mesmo, calar a boca de gente que acha que a gente está errada, né? Você falou uma coisa muito legal, Luna. Você disse que você não via pessoas trans ocupando alguns espaços, né? E aí você falou, não, mas eu não estou vendo, mas eu vou ser a pessoa que ocupa esse espaço. Então é a partir daí, né? A gente não pode parar porque não está vendo ninguém igual a gente. A gente tem que ser a pessoa que vai montar esse espaço, que vai ocupar esse espaço, que vai servir de exemplo para outras pessoas. Eu acho isso foda. É isso, Pri, abrir portas, né? Abrir portas para a primeira, a segunda, a terceira, e assim a gente ir nos junta, porque é o caminho, né? Se é esse o caminho que tem que ser seguido, vamos seguir. É isso, e a gente entender que, tipo, juntas, a gente é mais forte, sabe? Eu acho que esse movimento é muito importante que a gente está fazendo, sabe? A gente é um movimento, sabe? A gente é mais forte juntas. Porque eu acho que quanto mais a gente tiver consciência do que a gente é maioria, sabe? A gente é uma maioria minorizada e a gente é uma maioria, e que a gente pode ocupar, sim, todos os espaços. É claro que esses espaços, como você bem disse, Luna, se faz com oportunidades e a gente precisa dessas oportunidades e eu acho que o mundo tá se direcionando para isso, porque além da coisa certa a se fazer, é totalmente estratégico, porque somos consumidoras, porque no nosso voto faz diferença, a nossa audiência faz a diferença, e, enfim, a gente é muito poderosa, a gente tem muito poder na nossa individualidade, sabe? Eu acho que a gente junta cada vez mais consciente e entendendo que as nossas vulnerabilidades também têm muita força, que a gente não tem algumas liberdades, mas dentro das nossas
as nossas vulnerabilidades também trazem muitas oportunidades e muitas outras liberdades, e são essas as nossas forças. Eu acho que a gente pode ir muito longe, sabe? Eu acho que a gente pode se fortalecer disso, que se tem alguma coisa que a gente pode aprender com os homens brancos, héteros, cis, típicos, é que eles são seguros, sabe? É claro, eles têm toda uma estrutura que colabora com eles para eles serem seguros, mas eles têm uma segurança que pô, a gente precisa aprender a ter a segurança que eles têm, a confiar no nosso taco, sabe? A confiar no que a gente tem de poderoso, porque a gente aprendeu muito a ouvir o que essa sociedade tem a dizer e a nos calar, sabe? E acreditar demais nisso tudo, sabe? Porque eu falo muito porque dentro da minha trajetória eu entrei no mercado pela cota e eu cheguei no nível de liderança, e aí a gente está num momento de mercado, que o mercado de trabalho está extremamente abalado, a economia está extremamente abalada, e não se tem, quer dizer, até tem oportunidades, mas eu não estou conseguindo me recolocar no mercado de trabalho, sabe? E aí eu consigo fazer as palestras, eu estou conseguindo me manter mas por uma iniciativa minha, sabe? E aí onde que estão as oportunidades para as mulheres com deficiência também, nesse sentido de quando chega, sabe? Quando chega, quando que vai chegar esse momento de tranquilizar, sabe? Então, eu acho que a gente precisa parar de ouvir, porque quando a gente também se molda demais ao que tudo que é necessário, a gente chega, mas também não é a garantia de tudo. A gente também tem que se ouvir e confiar naquilo que a gente realmente é e se fortalecer do que a gente é também, sabe? Porque a gente é poderosa, meu. Então confia nisso também, sabe? E aí a gente vem para uma outra questão, que é... Pri, quer fazer a próxima? Eu faço? Eu faço. Então, a próxima questão é se... que nesse dia, né, da mulher, que muito se luta, onde mulheres foram muito minorizadas. E aí a questão é, dentro da vivência de vocês, onde que está a luta de vocês para termos visibilidade? Onde que falta visibilidade? Aliás, falta em muito lugar que eu sei, mas onde que é o foco principal na opinião de vocês? E é aqui que precisamos focar para a visibilidade. Que pergunta, hein? Essas perguntas estão muito boas. Mas fazendo acho que um adendo, um complemento de tudo, né? É isso, o nosso peso é muito grande, assim, e não é de agora, né? E sim, a gente é um movimento onde tem que começar por algum lugar, né? Por algumas pessoas. E não é fácil. Mas você falando de visibilidade, Ju, você trazendo todos esses insights que eu também trouxe, tive muitos com tudo que a Pri, a Lu, você trouxe, a gente fica pensativa, né? Acho que isso passa uma retrospectiva na nossa cabeça de todas as coisas que já aconteceram com a gente. Muitas oportunidades que não foram nos dadas pela questão do preconceito, né?
Eu brinco, eu falo, eu tive um impacto social onde era extremamente religioso, enfim, muito moldado, e eu brinco e falo que eu sempre fui a ovelha colorida da família, né? Porque eu era tudo aquilo que eles não queriam que eu fosse, ou seja, a princesinha, a caçula, veio totalmente diferente. Como assim? Nossa, ela tem um problema, tadinha. Nossa, você bissexual é só uma confusão da adolescência, calma, vai passar, isso são má influências. Como assim você não está seguindo a questão, o padrão da família? A religião, ela tem que ser uma, porque esse é o certo. Então, acho que para a gente é várias desconstruções, né? Porque sempre começa muito cedo, principalmente, pelo menos para mim, começou dentro de casa, onde a princesinha veio com um defeito de fábrica. Como assim? A nossa princesinha, a nossa caçula. Então, olha o peso, né? É desde muito cedo a gente tentando entender que a nossa luta vai ser diária e que sempre vai tentar, vão ter pessoas que vão tentar nos calar, né? Nos limitar dentro de um espaço onde é conveniente só para ele, porque para a gente é totalmente desconfortável. Para mim é desconfortável chegar em algum lugar e ter que falar que eu sou uma pessoa com deficiência, como se eu tivesse que provar alguma coisa para alguém, sabe? Para ter o direito da acessibilidade. Ou eu ter que falar que eu sou bissexual. Nossa, mas como assim você é bissexual, né? Então, eu tenho que me justificar sempre. Um homem hétero não chega falando que ele é um homem hétero sem deficiência. Pelo menos eu nunca presenciei isso. Então, por que que a gente precisa se justificar sempre? Por que que a gente precisa dar a introdução de que, ó, eu sou a Karina, mas eu sou deficiente, tá? Eu tenho uma deficiência física, eu sou bissexual. É como se a gente carregasse um peso que a gente precisasse se justificar o tempo todo. Por quê? Quem que foi que ditou que isso era o certo? Eu quero ser a Karina. A Karina, ela tem várias qualidades. Ela tem várias facetas. Então, eu sou a Karina profissional, eu sou a Karina ativista, eu sou a Karina que gosta de escrever, que ama falar, que é a doida do universo, do tarô, do signo. Eu tenho tantas outras qualidades, outras coisas para falar de mim, mas a sociedade impõe que eu me justifique o tempo todo. E aí entra a questão da visibilidade, né? Desde muito cedo, eu entendi que se eu não falasse, iriam falar por mim. E falar o quê por mim? Eu precisava ser a protagonista da minha história. Eu não poderia deixar que as pessoas fossem o personagem principal da minha história. Então, eu acho que a questão da visibilidade hoje, para mim, são vários pontos. Pelo menos eu hoje vivo num ciclo que totalmente tem um pouquinho da Karina, né? Porque senão não seria o meu ciclo social. Então, eu me sinto muito confortável, mas eu ainda me sinto mais desconfortável do que confortável dentro de cada espaço que eu frequento, seja na minha faculdade, por falta de acessibilidade, seja, por exemplo, eu tenho uma deficiência física, então a minha deficiência física, ela começou quando eu tinha 6 anos de idade, eu tomei muito remédio por conta da minha deficiência e por conta do meu medicamento também. Eu não consegui me desenvolver muito bem, então quem me conhece fala, cara, tem vontade de colocar num potinho, porque você é muito baixinha, né? E eu já cheguei em lugares onde as pessoas, era nítido, né? Que eu tinha 21 anos, 22, e nossa, mas quantos anos você tem? E aí parece que as pessoas, elas fazem isso para reforçar a questão de, nossa, mas você pode estar aqui? Então, assim, eu falo que a gente é incríveis, né? Nós enfrentamos coisas que ninguém enfrenta, que um homem não enfrenta. Ele nem sabe qual que é a sensação do desconforto. Então, eu acho que é uma luta a questão da visibilidade. Aonde eu tenho oportunidade, até aonde eu não tenho oportunidade, eu faço questão de falar. E aí eu sou vista como a chata, né? A militante, porque é assim que a gente é vista, né?
Então, eu acho que é isso, assim, eu falo, é literalmente aquela coisa de ou atura ou surta, sabe? Enquanto eu puder, eu vou falar sim, seja por mim ou por outras mulheres. Então, sim, eu sou chata por estar falando, tá bom, eu sou chata. E eu dou risada, sabe? Acho que é isso, assim, eu tento seguir dessa maneira para tentar ser um pouco mais leve, senão fica muito pesado. Então, pensando, né, gente, sobre a questão da acessibilidade, de como as pessoas podem ajudar, né, a gente, assim, em questões de emprego, em questões de oportunidade no geral, eu acho que as pessoas deveriam tentar não parar, sabe, de achar, porque eu vejo muito disso, que a gente é menos qualificado do que elas, porque tem alguma questão X, porque a gente é menos qualificadas, porque somos mulheres, porque temos as nossas condições, mas condição não é limitação. E eu acredito que quando as pessoas entendem isso, elas começam a refletir de verdade sobre o que é a, a questão do acesso, sabe? Porque às vezes a gente vê que tem gente que fala muito, quer abraçar muito, e no final, na verdade, a pessoa ela só fala da boca para fora e o que deveria estar sendo feito, que é a ação, né? De estar ajudando com questão de como essa nossa conversa é uma ajuda para as pessoas se inspirarem, as pessoas começarem a se espelhar, sabe? Uma nas outras e nos outros, de que a gente não deve ter esse receio de ir atrás do que a gente quer, do que a gente sonha, porque quantas pessoas às vezes, né, tá sonhando e acaba se decepcionando porque se depara com gente que é ignorante, com gente que não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e acaba desistindo, infelizmente, abrindo mão do que deveria estar sendo feito, naquele momento por ela, e que infelizmente tem muita gente que não favorece, né? Não traz nada, e eu vejo muito disso no dia a dia, como às vezes as pessoas, né, como elas ficam impressionadas quando me vê trabalhando e falam, gente, ai, você é uma menina trans? E aí eu falo, sim, eu sou. Ah, você trabalha aqui? Aí eu falo, sim, trabalho aqui, que eu posso te ajudar. E assim, no meio da conversa você vê que assim, não tem maldade, mas você vê como as pessoas ficam impressionadas, né? Como é algo que ainda choca. Uma coisa que deveria, tipo, é chocante alguém ver alguém que ela lê como diferente, tá fazendo parte de alguma coisa que é comum, de alguma coisa que é do cotidiano. E isso me deixa muito impressionada. E eu acho que, assim, o que me deixa mais feliz, sabe, gente, é o fato de que aquilo que eu tinha vontade de fazer, por mais que seja uma coisa simples, e vocês vão entender, de ter um emprego, de estar fazendo, de estar ganhando o meu, sem precisar estar fazendo nada do que eu não queria estar fazendo, deixa as pessoas de boca aberta. E eu acho que assim, é uma sensação que hoje em dia não me assusta mais, sabe? É uma sensação que me deixa, que acaba me deixando feliz, porque eu vejo que assim, eu consegui, por mais que fosse algo que, é uma coisa simples, mas relativamente, né, a gente levando em condição essa questão da acessibilidade, a gente vê como tem isso, né, da pessoa se impressionar, da pessoa ainda abrir a boca, e
Eu acho que se alguém quiser, se alguém quiser mesmo ajudar, se alguém quiser mesmo fazer parte disso tudo, começa com o fato dela se colocar no nosso lugar, sabe? O que eu posso fazer, o que eu posso, tá? Coisa simples, sabe? Uma indicação no emprego, um curso que eu sei, porque quando a gente quer ver alguém bem, a gente ajuda essa pessoa a evoluir, né? E eu acho que faz parte do processo todo a pessoa evoluir como pessoa, como estabilidade, e é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de pessoas que façam a gente ir para frente, não de palavras vazias, que é o que eu vejo, e se vocês concordarem comigo, eu acho que vocês vão, acho que a gente precisa disso, de ação. É o que eu vejo como necessidade nesse momento, a ação a ser tomada. E o que a gente está fazendo aqui, de estar fazendo esse vídeo, a gente está tendo essa conversa, é maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar falando com todas vocês. Vocês são todas lindas, têm uma história muito real, uma história que traz a verdade de vocês, e eu fico muito feliz de estar tendo esse bate-papo aqui com vocês, que eu mesma já tô me sentindo muito inspirada, muito obrigada, gente, por essa conversa. Eu quero agradecer vocês, porque para mim está sendo especial, então obrigada mesmo, de coração. Ana, obrigada a você por participar com a gente, é muito bom te ouvir. E aí você falou também uma coisa muito legal, né, sobre a importância do pessoal não só ouvir a gente, mas também fazer ações, né? Realmente fazer a coisa mudar, fazer as coisas acontecerem, porque é muito comum. Eu dou consultoria para a empresa, né? E aí é muito comum as pessoas ouvirem as minhas palestras, mas eu não vejo ações práticas também, do que eu acabei de falar, né? Eu volto naquela empresa talvez um ano depois para palestrar de novo e eu vejo que pouca coisa mudou. E aí não adianta muito você ouvir a minha vivência se você não vai colocar em prática no seu dia a dia. Eu não falo não só enquanto cultura empresarial, mas também enquanto pessoas no dia a dia, né? Que acabou de me ouvir ali, vai sair dali e vai seguir como se nada, mas tem que ter algum tipo de impacto, né? Tem que, para a gente mudar o mundo, pequenas ações têm que acontecer no nosso dia a dia também. E aí é muito importante isso que você trouxe. Para complementar, né, a tua fala, eu queria perguntar como é que vocês acham que as pessoas podem ser aliadas na luta do feminismo anticapacitista, né, das pessoas com deficiência. Eu acho que a Luna já respondeu na fala dela. Eu acho que a Luna já falou de indicação, de livros, da gente se fortalecer. Eu acho que a Luna já super puxou. Eu acho que o complemento que a gente pode pedir é da Cá. Você Se quer a Cá complementar, tem Cláudia? alguma. Porque eu acho que a Luna já fez a super rede Então para vamos sua. embora. Já foi uma costura linda aí. Eu acho que já. Eu acho que a Lu falou tudo e mais um pouco. Mas só para fechar mesmo, e aproveitando que a Luna falou como gancho, porque foi espetacular, é a questão da ação. E não só a questão da ação, mas a questão da reflexão no dia a dia, né? Então, como que eu, que faço parte da sociedade, estou contribuindo para a mudança no mundo? Seja na questão do feminismo, seja na questão do capacitismo, né? Eu acho que é sobre fazer, sobre ouvir, sobre acolher. Então, é um coletivo muito grande de vários passos que a gente pode dar e que a sociedade também precisa dar para que tenha uma mudança e uma mudança genuína, né? Porque é muito fácil as pessoas falar palavras bonitas, mas no dia a dia fazer completamente diferente, né? Na verdade, o que vale são as nossas ações, isso é para tudo. Então, é se colocar no lugar, a questão da empatia, que não é de comer, tá? É sobre as pessoas olharem, se perguntarem, e tentar fazer do seu dia a dia um insight muito grande, né? De como eu posso contribuir ou
como eu estou fazendo para mudar a realidade de outras pessoas ou de outras mulheres, né? E eu acredito que é isso, e também agradecer, né? Acho que agradecer o espaço mais uma vez. Para mim está sendo muito especial estar aqui. Como a Luna disse, é inspirador ouvir vocês, porque a gente não se sente sozinha. A gente entende que, caraca, eu não estou sozinha, eu tenho outras mulheres tão incríveis dividindo histórias parecidas, que também estão lutando do lado de lá. E isso dá uma esperança de um mundo melhor, de um dia mais bonito, né? E uma esperança de que um dia a gente não precise estar aqui falando de um dever que é nosso, que é o respeito, porque é exatamente isso que a gente precisa, é exatamente isso que a gente quer. Acho que todas as nossas conversas, os nossos insights, o único intuito, na verdade, tudo que a gente trouxe é justamente sobre o respeito, respeitar a Ju como mulher PCD, a Pri como mulher PCD, a Karina como mulher PCD, a Luna como uma mulher trans. Então, eu acredito que é isso. E é isso. Luna, você quer trazer alguma palavra final? Gente, vocês já foram maravilhosos. O que eu tenho para trazer, assim, eu acho só para, assim, a palavra final seria mesmo essa reflexão, né? Da gente não abaixar a cabeça para as dificuldades que a gente encontra pela frente, para os olhares que querem diminuir a gente, falando que a gente não tem capacidade, que a gente não consegue, e que a gente, como a Ká falou, né? Que a gente tem essa esperança de coisas melhores, de momentos melhores, de oportunidades que vão surgir, porque precisa surgir, é necessário. E deixar um abraço, um beijo para todo mundo que estiver acompanhando a gente. E que vocês são lindas. E é isso que eu tenho para falar mesmo. Vamos seguir em frente, vamos sonhar, vamos conquistar, porque tudo é possível. Nada é impossível quando a gente quer, tá? Não, eu que agradeço. Eu acho que não tenho palavras melhores de fechamento. Acho que a Ká, a Luna, é sobre isso, é sobre a gente conseguir diferenciar o que é direcionado para nós, que vai nos fazer nos construir, e o que é direcionado para nós, que vai nos diminuir. Então, tenham essa resiliência, também essa resiliência, sabe? E eu acho que é muito importante nós, mulheres com deficiência, nos unirmos cada vez mais. É muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que isso também me fortalece demais. É um aprendizado tremendo, é uma força tremenda. A gente... que isso seja disseminado, eu acho que mais do que as nossas histórias é a união de nós mulheres e as nossas vivências. Enfim, eu acho que é isso, é isso. Obrigada por vocês serem quem são, por resistirem e por nosso encontro, tá bom? Obrigada. Um beijo enorme para vocês. Beijo, beijo, beijo. Sem palavras, sem palavras, sem palavras. Beijos.